A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, amém? Glória a Deus, né? Tá tudo bem com vocês de casa? Eu creio que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade, o qual Ele me concedeu de estar aqui hoje, mais uma vez, trazendo um conteúdo, palavra de fé. Glória a Deus, né? Neste momento, nesta hora, vamos ler aqui a palavra do Senhor, mas eu peço a vocês que deixe seu like para fortalecer aí o canal, deixe aí seus comentários, compartilhe a palavra de Deus com as demais pessoas. Você que está chegando agora aí no canal, assista os vídeos, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like, para que todas as notificações, todas as gravações que eu fizer, todos os vídeos possam chegar até a vocês e vocês possam estar acompanhando o conteúdo Palavra de Fé. Amém? Vamos lá, mais uma palavra de fé? Aqui no livro dos Hebreus, capítulo 11, primeiro a seguir. Eu vou ler aqui junto com vocês com o celular, aqui com a lanterna do meu celular, que eu estou fazendo ainda um exame de vista e ainda não saiu o resultado para o médico passar para mim a minha lente, né, o meu óculos, né, a minha lente certa que eu tenho que usar. Mas não é isso que vai impedir de nós, neste momento, refletir e meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Aqui a palavra do Senhor vai nos orientar e vai nos aconselhar neste momento, que diz assim, a natureza da fé. Exemplo da fé tirada do Velho Testamento. Ora, a fé é firme, fundamento das coisas que se espera e as palavras das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo diante do Deus, testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados, está aqui a palavra do Senhor, falando sobre fé. Bem, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Bem, nós sabemos que sem fé é impossível nós alcançar os nossos objetivos que nós
ponhamos diante de Deus. Pela fé, os autores, os profetas, os discípulos, os que serviam a Deus no antepassado, eles só alcançaram a graça de Deus, só alcançaram o livramento, o milagre. A sua petição foi realizada pela fé. Porque aqui o livro de Hebreus está nos dizendo bem claro: sem fé é impossível o ser humano, qualquer ser, qualquer pessoa, se aproximar de Deus. Para que nós possamos se aproximar de Deus, precisamos ter fé e crer nele, que ele existe, e ele tem um poder, e ele faz todas essas maravilhas, essas coisas que nós temos contemplado. Pela fé, os profetas antigos antes de nós venceram grandes lutas, grandes batalhas, venceram seus inimigos pela fé. Porque eles não viram a Deus, mas eles criam que Deus existe, que Deus existia naquela época e que Deus estava diante deles para o responder a sua petição, o seu clamor, a sua oração, o seu pedido. Então, meus amados, aqui Deus está falando comigo, com você, sobre a fé. Hoje em dia nós podemos ver que muitos já se apostataram da fé. Apostatar da fé é aquele que, com certo tempo, com o passar do tempo, não aguenta as perseguições, não aguenta as lutas, as provas, não aguenta as calúnias, os levantes das adversidades. Então a fé ali acaba. Não está com aquela fé alicerçada, não está com aquela fé viva, não está com aquela fé forte, não está com sua fé afirmada em Deus. Para poder prosseguir. Até mesmo, meus amados, para nós prosseguir nos dias de hoje, pessoalmente nos dias de hoje que nós vivemos, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando um momento difícil, momento de ataque, momento de afronta, momento de perseguições. Precisamos ter fé, porque a palavra de Deus fala, mas ainda lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, São Marcos, enfim, fala muito sobre fé, porque a palavra de Deus nos fala que nos últimos dias nós vivemos de quê? Da fé. E nos últimos dias, daqui para frente, nós vamos viver através da fé, pela fé. Porque se aquele não tiver fé, não vai conseguir vencer as provas, as lutas, as perseguições, a tribulação que está acontecendo e está após vir. Então precisamos usar essa ferramenta, o qual Deus ele colocou nas minhas mãos e nas suas mãos. O qual Deus ele já nos deu essa ferramenta. Porque essa ferramenta espiritual, porque ele sabe que nós precisamos muito dessa ferramenta. E precisamos de praticar essa ferramenta, de usar essa ferramenta no nosso dia a dia. Na nossa casa, com nossa família, lá fora com o nosso próximo, na igreja, aonde nós andar, onde nós passar, onde nós pôr a planta nos nossos pés, nós precisamos ir com fé. Nós precisamos estar no ambiente, no lugar com fé. Nós precisamos lidar com o ser humano, com a mente humana, com a natureza humana, com a fé. Se nós
estamos passando por um processo, seja lá qual for que você estiver passando, eu estiver passando, nós temos que crer em Deus e praticar a nossa fé. Vou dar um exemplo. Paulo e Sila na prisão. Eles usaram a fé. Começou a adorar Deus na prisão. Deus viu a fé deles. Que ele, mesmo ainda eles na prisão, ele estava adorando a Deus. Mesmo ainda eles na prisão, ele cria que Deus estava ali com eles e Deus ia livrar ele da prisão. Então foi a fé. E Deus, ele se agrada de ver o homem e a mulher que tem fé. Porque se nós tivermos fé, nós teremos coragem. Se nós tivermos fé, nós conseguimos vencer o nosso adversário. Se nós tivermos fé, nós conseguimos vencer, alcançar aquilo que nós colocamos diante de Deus. Porque nós creamos, porque através da fé faz com que nós venhamos ter certeza que Deus está conosco sempre, em todas as lutas, em qualquer momento, em qualquer dificuldade que nós estejamos passando, nós creamos que Deus está conosco. Então isso é o que? Vem através de quê? Da fé. Porque sem a fé, a gente não vamos crer, vamos ficar com dúvida se Deus está conosco, se Deus ainda está nos ouvindo, as nossas orações, se Deus está conosco, está na nossa vida. Mas com a fé, nós podemos tudo isso e muito mais. Porque através da fé, os autores antes de nós, os profetas, os missionários, eles alcançaram vitória, milagre, cura. Até mesmo aquelas pessoas que iam atrás de Jesus, que seguia Jesus, porque eles tinham fé de ser curado, eles tinham fé de ser liberto, eles tinham fé que ia alcançar de Deus aquilo que eles iam buscar perante a Jesus. Então, por que eles eram curados? Por que eles eram libertos? Por que eles alcançavam o milagre? Pela fé. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela alcançou a cura pela fé. Porque o próprio Jesus disse: mulher, pela sua fé, você já foi curada deste mal. Pela sua fé, através da sua fé, você alcançou a sua vitória. Pela sua fé, você alcançou o milagre. Porque de mim saiu virtude. E através da virtude, você alcançou o milagre, a cura, a libertação. Através da fé, né? Os profeta Daniel foi livre de ser tragado pelos leões, porque ele teve fé. Ele foi jogado ali dentro pelos seus inimigos, através de quê? De inveja, né? Foi jogado ali dentro da cova dos leões, mas ele estava ali, ó, com fé do Deus vivo que ele servia. Que o Deus vivo que ele servia, de maneira nenhuma ia deixar os leões estragar, ia deixar ele perecer ali na cova dos leões, mas antes estaria ali pelejando por ele para o livrar da cova dos leões, para livrar de ser tragado pelos leões. Outro exemplo pela fé. Mas para vocês verem, meus amados, como a fé é fundamental na nossa vida e no dia de hoje. Eu e você só vamos vencer, qualquer pessoa só vai vencer, só vai conseguir, só vamos ter se nós tivermos fé e crer que Deus existe e Ele tem um poder e Ele está conosco e Ele tem um poder para nos abençoar, para nos dar a nossa vitória, o qual nós temos colocado diante de Deus. Cedraque, Mesaque e Abednego, eles usaram a fé. E pela fé ele foi jogado ali dentro da fornalha de fogo ardente.
E eles saíram. E o Deus de Mesaque, Cedraque e Abednego o livrou ele. Porque viu a fé deles. E viu que eles criam no Deus que eles serviam. Então é necessário. Para que eu e você viemos vencer as lutas, as provas, as perseguições, as tentações, é necessário nós praticar a fé. É necessário nós usar essa ferramenta poderosa que Deus deu para mim e para você. Para que nós viemos vencer. Tudo nós possamos. A Bíblia ainda nos diz mais. Através da fé nós podemos, atravessar o mar. Através da fé nós podemos fazer que o monte se mude para um lado e para o outro. Podemos muitas coisas alcançar e ver através da fé. Então use a sua fé, meu irmão. Você tem uma arma poderosa e fundamental para vencer todas as coisas. É a fé. Use a sua fé. Vamos usar a fé. Amém? Essa é mais uma palavra de fé. Até o próximo vídeo com a permissão de Deus. Amém?